Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luana Rosa, do canal de Teoria Gramatical Linguisticraft, mais nova série do canal. Vamos ver como é que as coisas vão rolar. Vou usar esse quadrinho, acho que pra qualquer coisa que eu precisar. E o que é aquilo, velho? Mas enfim, o que acontece? Eu tô muito desacostumado com Minecraft, pra ser extremamente sincero. Eu não vou dizer completamente. Ah, essa aqui é minha capa, aliás. Dá uma olhadinha pra vocês terem uma olhada aqui atrás e na frente. Achei interessante. Mas o que acontece? Eu acredito que eu provavelmente vou acabar seguindo. Eu não sei, eu não gostei muito do primeiro vídeo, né? Tem uma marca d'água e tudo mais. Mas eles não avisaram que ia ter uma marca d'água. Deixa eu tirar o bambu aqui. É pra ter panda aqui por perto, né? Se eu não me engano, faz um tempinho que eu não jogo, mas se eu não me engano é pra ter panda aqui por perto. Não lembro pra que eles servem, mas eu sei que eu vou dar um bambuzinho pra eles. Eu acho que com esses bambus dá pra fazer zambanha. Então vamos pensar o seguinte. Sobre língua, por si só. A língua, essencialmente, seria... Vamos dizer assim. Pensa... Esse bambu é uma estrutura, por exemplo. Esse bambu por si só é uma estrutura. Agora vamos dizer, falando de gramática também, que eu quebro essa parte aqui do bambu. Vamos dizer que é a fonologia, morfologia, sintaxe, as partes da gramática. Se eu quebro qualquer uma dessas partes, todo o resto vai. Então o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que todas as partes dependem uma da outra. Então, fonologia sendo dos sons, por exemplo, essa ovelha que está fazendo som. Se eu bater nela, ela vai fazer um som. Não vou fazer isso porque eu não sou sádico. Mas, tipo, todos os sons ajudam a compor as palavras, as composições das palavras são ditadas pela morfologia, a composição das palavras vai ajudar na composição das frases, a composição das frases vai ajudar na composição do texto, todas essas coisas estão andando uma do lado da outra. E não tem como tirar. E outra, esse bambu é uma estrutura. Só que qual que é a diferença, por exemplo, de uma língua sendo uma estrutura? E é um conceito que eu preciso trazer que é muito importante. Língua sendo estrutura, o que vai acontecer? Outra. Eu não quis mais gravar no tablet porque eu prefiro usar o PC. Eu sei que vai ter barulhinho de mouse. Se for incômodo, vocês me avisem, porque não sei muito o que fazer. Porque eu tentei usar o microfone desse fone aqui e não deu certo. Mas enfim. Pensa no seguinte. O, a língua em si, o que segura a língua, vamos dizer assim. Quando a gente pensa numa árvore, por exemplo, a gente não tem como não pensar nas duas partes, correto? Mas se vocês fossem escolher uma parte só, digamos assim, para ser a árvore em si, sabe? Tu escolheria as folhas ou o tronco? Bom, eu, pessoalmente, escolheria o tronco, mas se for parar para pensar, as folhas são o que mais chama atenção, correto? Então, só que tu tira as folhas de um tronco e as pessoas ainda podem chamar de árvore, correto? Então tu tem um tronco no outono, por exemplo, que está sem folhas e ele ainda pode ser chamado de árvore. O que eu quero dizer com isso? Tem duas partes, assim, vamos dizer, da questão da linguística, que é estrutura e forma e tal, e substância. Então, substância seria, por exemplo, o que eu quero dizer com substância? É realmente algo substancial, algo material. E a língua não seria substância, a língua seria forma. O que eu quero dizer com isso? A língua, por exemplo, vamos dizer assim, o que tem em volta da língua aqui, como essa árvore, oh meu Deus, como essa árvore, por exemplo, o que tem em volta dela não seria a árvore em si, mas a estrutura que segura todo o resto é a língua. Então, o que o tronco é para as folhas, a forma é para a substância. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A língua por si só. A gente pega Saussure, por exemplo, que é o pai da linguística moderna. Ele vai dizer que a língua... eu não sei porquê. Eu não sei se é por causa do mouse, mas eu não tenho como deslizar, tá? Que é como normalmente faria. Então não é porque eu não sei jogar Minecraft. Porque eu não estou conseguindo fazer. Então vocês vão ter que aguentar comigo. Eu vou ter que fazer manualmente todas as coisas. Mas a questão é o seguinte. Que a língua seria essencialmente algo psíquico. Então a língua é abstrata e arbitrária. Em que sentido? Primeiro,
Sentido arbitrária no sentido de que nós decidimos. Oh, meu Deus. Então, por exemplo, esse jogo é arbitrário no sentido de que esse ferro aqui poderia ter em qualquer outro lugar desse lugar. Decidiu que estivesse aqui. Isso é arbitrário. Não tem um padrão, sabe? Que determinado, assim, que realmente o ferro sempre vai estar naquele lugar por um motivo natural, enfim, não sei o que, não sei o que lá. Então, os conceitos que a gente remete, assim, eles são arbitrários. Então, eles poderiam ser outras coisas, assim como esse ferro poderia ter em outro lugar, mas está aqui. Então, alguém decidiu que esse ferro ia estar aqui, assim como alguém decidiu que aquele conceito ia ser aquele. E quando eu digo alguém, na verdade, eu estou dizendo vários alguéms, porque a língua é social. A gente só pode definir os conceitos, cada um, a partir de uma decisão coletiva, essencialmente. Então, não é uma coisa que a gente está pensando que a gente está mudando a língua, mas a gente está mudando a língua nesse exato momento. Então, quando a gente participa em um ato de linguagem, a gente está meio que corroborando para a mudança da linguagem. E isso não é negativo de forma alguma, na verdade, tipo, tem muitas pessoas, por exemplo, que falam em morte da língua ou alguma coisa assim. E quando as pessoas que falam em morte da língua, por exemplo, vamos falar nisso. As pessoas que falam em morte da língua, elas simplesmente estão, normalmente são pessoas que pregam uma estagnação. E o próprio Saussure falou isso lá em 1916, com o curso de Linguística Geral. Ele fala que a língua é dividida em duas partes, assim, a nossa concepção, a nossa questão social, cultural da língua. Que a língua é tanto uma busca por estagnação, quanto uma incessante movimentação. Então não tem, a língua está sempre se movimentando, mas a gente vai ter movimentos como a gramática, por exemplo, a gramática normativa, que vai tentar acessar esse movimento, por exemplo. Então essa que é a questão. A gente tem um lado que está tentando parar para que não seja completamente disforme, assim, para que não seja algo completamente abstrato e tenha alguma substância, e também que não seja pura substância e que a gente tenha uma liberdade assim o bastante para que a língua não morra. Por exemplo, a gente tem pessoas falando agora sobre o português de Portugal morrer, por exemplo. Vamos dizer assim, no sentido de que línguas morrem, assim como o latim morreu, no sentido de que elas se desenvolverem em outras partes, beleza? Por exemplo, um pai deixa o filho, o pai morre, o filho está ali como uma descendência do pai, certo? Então, ele morre no sentido de que a coisa em si morre, mas deixou partes. Então, por exemplo, o português de Portugal morreria no sentido de que a que a gente conhece como português de Portugal hoje morreria. Então, ele deixa de ter claramente uma existência. O português do Brasil, por exemplo, ele está constantemente mudando. Então, ele não morreria nesse sentido. Mas ele se transforma. E aí, meio que chega uma questão filosófica, né? Por exemplo, o que seria morrer no sentido de um conceito, assim, vamos dizer. Então, por exemplo, a gente diz que o latim morreu. Isso, fato, as pessoas falam isso. E a gente está dizendo que o português de Portugal vai morrer. Agora, vamos dizer assim, toda aquela questão, não lembro qual que é o nome desse bagulho que eu vou falar, mas tipo, vamos dizer que trocam todos os átomos do teu corpo, mas ainda é tu. Te clonam, mas trocam tudo do teu corpo. Como é que eu posso dizer isso? São todos átomos novos, posicionados de uma forma diferente, yara yara. E só que a questão é que ainda é tu, exatamente tu com a mesma personalidade. Só que trocou tudo. Sabe? Trocou todos aqueles átomos que te compõem, vamos dizer, todos os teus órgãos estão diferentes, mas eles funcionam da mesma forma, sabe? Tu ainda é tu, sabe? Um clone teu ainda é tu. É um clone teu, né? Mas ele é exatamente igual à tua pessoa, tem a mesma consciência do que tu, é tu, sabe? Então a gente acaba se posicionando frente a essas questões mais complicadas, porque, tipo, cara, uma língua morre. Tem toda essa discussão de uma língua morrer ou não. Então, tu tem discussão se tem língua mãe ou não, ou se é só um desenvolvimento da mesma língua, ou enfim, se, por exemplo, discute-se se o latim é a língua mãe do português, do espanhol, do italiano e tal, no sentido que são línguas românicas, beleza. Então, só que o problema é falar que, tipo, por exemplo, o latim morreu, mas ele se desenvolveu. Por exemplo, tu pega o italiano, ele é tão próximo do latim hoje em dia que é difícil falar que o latim morreu, de certa forma, porque o latim ainda parece estar bem vivo dentro do italiano. Só que a gente diz que línguas morrem,
que o latim é uma língua morta, por exemplo, porque a estrutura básica daquela coisa morreu. E a questão de, por exemplo, onde era falado, como era falado, etc, etc, são coisas que mudaram a um ponto de que não dá para considerar que era a mesma coisa. Então, o italiano pode ser muito próximo do latim, mas não é a mesma coisa. Então, a gente fala que o latim, por si, em si, morreu, no caso. Então, isso que definiria, sabe? Então, se tu tem um clone teu, por exemplo, ele não seria tu, mas ele seria uma cópia exata tua. Só que só tu é tu, assim como só o teu texto é o teu texto. Isso a gente chega numa outra coisa. Que a gente vai ter que, mesmo que tu tenha o mesmo domínio da linguagem de outra pessoa, etc., tu esteja num contexto parecido, nenhum texto que tu produz poderia ter sido produzido por outra pessoa. O que eu quero dizer? Tu vê esse zumbi aqui, por exemplo. Nenhum zumbi é o mesmo no sentido de que os movimentos são randômicos e tal, e cada zumbi vai se movimentar de uma forma diferente. Então, os zumbis, no geral, eles operam da mesma forma, sabe? Só que a questão é, ainda assim, pela mínima diferença que tu faça, o contexto em que ele está, e etc, etc, vai ter uma mudança na movimentação e na ação desse zumbi. Então, a questão é o seguinte: toda vez que eu vou dar uma aula, por exemplo, ali de estágio, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Porque dependendo da reação dos meus alunos, eu vou ter uma ação diferente. Eu vou me movimentar de uma forma diferente, sabe? Então, a questão é essa. Nenhum texto pode ser considerado o mesmo, porque ele vai estar num contexto diferente, dito por uma pessoa diferente, sabe? Então, pode ser exatamente o mesmo texto, só que não vai ser exatamente o mesmo texto se tu leva em conta o contexto em que ele é dito. Então, vamos dizer o seguinte, semântica e pragmática. A gente vai ter ali a questão semântica, o que o texto significa em si, certo? Então, por exemplo, oi, tudo bem significa... Não, vamos dizer assim, olá, tudo bem. Ok, uma saudação, tranquilo, beleza. Essa é a questão semântica do texto. Eu preciso me cobrir aqui porque eu preciso fazer alguma coisa para comer. Essa é a questão semântica do texto. Agora, a questão pragmática, tu põe essa questão semântica para trabalhar, para uso. Então, o que acontece? É como se tu pegasse o sentido dele e soltasse num ambiente livre assim. Então, vamos dizer que eu digo olá, tudo bem numa entrevista de emprego, isso é uma coisa. E eu digo olá, tudo bem num bar é outra coisa. Porque eles não esperam que eu vá dizer olá, tudo bem num bar. Só que a questão é, mudou o texto? Tecnicamente não. Tecnicamente é o mesmo texto. Só que, por estar num contexto diferente, ele passa a significar uma coisa diferente. A gente pode falar de atos de fala nesse sentido também, que é uma coisa que a gente estuda. O ato de fala, que é um pouquinho mais falado na questão da filosofia da linguagem, mas ainda assim, tu tem 3 atos de fala. Tu tem o ato de fala locucionário, que seria o ato linguístico em si, o ato de pronunciar, de se expressar, vamos dizer. Quando a gente está falando de uma fala propriamente dita, por exemplo, de falar, quando a gente está falando de uma escrita, de escrever, etc, etc, a produção do texto. E a gente tem o ilocucionário, que seria o da interpretação desse texto, então basicamente a decodificação desses termos linguísticos, a interpretação a partir da própria concepção da realidade, etc, etc. A gente vai ter também o perlocucionário. Então, a partir dessa interpretação que tu faz, tu vai ter uma reação diferente. Então, se eu interpreto algo como uma afronta, essa é a minha interpretação, esse é o meu ato locucionário. Vamos dizer assim, meu ato locucionário, vou te pegar na saída. Se eu falo isso pra guria que eu gosto, por exemplo, ela vai ficar feliz, vamos dizer, porque ela gosta de mim também, e porque ela sente que é algo romântico. Claro que eu disse de uma forma bem vulgar, né? Mas vamos ignorar isso. Vou te ver na saída, por exemplo. Oh, que bom. Agora, o ato locucionário dela seria interpretar como algo bom, e a reação dela seria propriamente dito o que ela vai fazer a partir do que ela interpretou. E agora vamos dizer o seguinte, que tu tem um cara que ele faz bullying com as pessoas e ele fala isso para alguém que é bullyingado por ele, e essa pessoa interpreta como uma afronta, uma ameaça. Então essa pessoa vai reagir de uma forma diferente. E a questão é o mesmo texto. É o mesmo texto, só que num contexto diferente.
Então a gente diz também que toda enunciação é subjetiva em que sentido? De que não importa se tu falou a mesma coisa que alguém, a tua motivação não é exatamente a mesma. Entende? Porque tu tem uma concepção completamente diferente da realidade que qualquer outra pessoa que existe. Tu é uma pessoa única nesse sentido. De que não dá pra garantir que ninguém teve o mesmo repertório que tu teve, que as pessoas interpretam esses mesmos fatos que tu passou, digamos assim. Alguém que tem uma experiência de vida similar vai ter uma interpretação desses fatos diferente e vai reagir de uma forma diferente. Então toda a vida pode ser vista por esse escopo também, sabe? Então, essencialmente, a gente vai ter que essas coisas não podem ser dissociadas uma da outra. E acaba que eu sendo autista, por exemplo, que eu sou autista, eu tenho uma visão muito holística, assim, completa, integral das coisas. E para mim é muito difícil ver uma barreira entre semântica, pragmática, morfologia, sintaxe, fonologia, morfologia, enfim, já repeti alguns termos. Mas a questão é o seguinte, vamos dar um resumão geral da coisa. Fonologia e fonética, sons. Qual que é a diferença de fonética e fonologia? Fonética, os sons articulados, sons propriamente ditos. Fonologia é a representação dos sons. Representação do que um som seria, não é o som em si. Então, beleza. Morfologia, composição das palavras. Então, os morfemas. Tem os morfemas e etc, etc. Mas a questão é essencialmente que tu tem como morfema a unidade mínima que dá sentido a uma palavra. Então, o radical, por exemplo, é a base semântica, a base do significado de uma palavra. E tu vai ter também, preciso pegar um pouquinho mais de madeira, pensa no radical dessa seguinte forma, que eu estava falando do radical no último vídeo. Madeira. Quando eu falo madeira, eu não preciso terminar de falar para vocês já imaginarem mais ou menos a família do sentido que é. Família semântica, vamos dizer dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Essencialmente que quando eu começo a falar a palavra madeira, vocês já começam a imaginar algo. E esse algo é algo muito próximo de madeira. Agora, se eu termino a minha... Beleza, madeira... Eu comecei a falar, vocês já tiraram o sentido básico. Essa que é a moral do radical. Que tu tem uma pista ali do que aquilo se refere. É aquela base semântica, aquela coisa essencial que diz que aquela coisa é aquela coisa. Agora, se tu tem algumas outras partes, assim, algumas flexões nominais ou verbais, nominais em caso de substantivo e tal, e nomes no geral, e verbais no caso de verbos, obviamente, tu vai ter essencialmente que, vamos dizer assim, carregue, que é de carregar, carreguei, etc, etc. Quando tu adiciona essas flexões verbais diferentes, carreguei, carregamos, tu tá dizendo mais de uma pessoa fez ou só uma pessoa fez? Quando que essa pessoa fez? Sabe? E vamos dizer assim, numa flexão nominal, por exemplo, falei de flexão verbal, que é ali de modo e de tempo e de pessoa e de número. Então, por exemplo, carregamos é no plural, sabe? É no passado. Nós carregamos no passado. Então, tu tem essas pistas que estão dentro da própria palavra em si do que ela significa. Então, o radical seria essa base do que, tipo, carregamos, tá? Beleza. Então, o que acontece? O radical, ele é único. Cada radical é uma lógica de palavra diferente, é uma lógica, um sentido diferente para cada palavra. Então, cada radical, ele vai dar origem a uma palavra diferente. Enquanto isso, as outras flexões, elas vão complementar a vogal temática, as desinências, as flexões nominais e flexões verbais. A vogal temática é o quê? O radical mais o tema, tu tem a vogal temática, que é basicamente uma vogal que ajuda para descrever ali a questão da conjugação, ar, er, ir, e o radical mais a vogal temática dá no tema, que é basicamente aquela palavra que tá, aquela parte de palavra que está pronta para receber as desinências, certo? Então tu já tem ali no tema, tu já tem a base semântica e a conjugação ali, ar, er, ir, primeira, segunda, terceira conjugação, beleza? E isso implica algumas coisas, claro que a gente não para pensar, mas eu vou falar mais para frente. Mas tu tem as flexões nominais e flexões verbais, por exemplo. O que isso significa?
As flexões nominais, por exemplo, gente, eu tenho que matar umas ovelhas, me perdoe. Ih, eu matei mais do que eu precisava, caramba. Mas enfim, eu não gosto de ficar matando ovelha por nada. Mas assim, pensa no seguinte. A ovelha, se eu toso essa ovelha aqui, por exemplo, agora não tenho uma ferramenta. Se eu toso essa ovelha, eu tiro a lã dela, ela não deixa de ser ovelha. Mas a gente normalmente imagina a ovelha com a lã por cima. Então a questão é, o radical seria a ovelha em si, certo? E a lã seria, por exemplo, esses afixos, essas flexões, essas vogais temáticas, enfim. Então essas coisas que vão adicionando ao sentido. Mas a ovelha é a ovelha em si, não precisa ter lã para ser ovelha. Claro. Porque a gente consegue reconhecer que é uma ovelha mesmo quando ela está com a lã tosada, sabe? Só que essas outras coisas ajudam na complementação do sentido da coisa. Beleza? Então um afixo, por exemplo, ele complementa o sentido, dá basicamente um sentido novo. Então tu ter uma cor diferente para a ovelha, por exemplo, seria tu dizer ovelha preta, ovelha branca, sabe? Essa cor diferente é uma característica diferente, mas que parte da mesma coisa, que é uma ovelha. Então o radical seria, por exemplo, carregar, o afixo seria descarregar. Ou felizmente, que é o modo que tu faz aquela coisa. Então, vem depois, sufixo, vem antes, prefixo. Beleza. Questão de sintaxe, por exemplo. A gente tem aquela questão, aquela comparação que eu fiz. Eu preciso comer, acabei de perceber. Mas a gente tem aquela comparação que eu fiz que é como se tu tivesse várias pessoas. Cada palavra fosse uma pessoa e cada pessoa tem sua função, beleza? Mas quando tá numa frase, as funções complementam a dos outros. Então, quando tu tá sozinho, tu tem partes características que podem ser analisadas isoladamente. Beleza. Então, radical, vogal temática, as desinências, certo? Os afixos. Só que eu esqueço de comer, cara, é impressionante. Só que... Calma aí. Pronto. Tá, enfim. E aí, isoladamente, tu tem essas características essenciais tuas. Só que, quando posto num ambiente com outras pessoas, por exemplo, tu vai ter outras características. Então, como eu estava falando, tu vai ter, por exemplo, características pessoais tuas, mas que quando posto essas características, elas não estão mais para um significado da tua personalidade, por exemplo, mas o que a tua personalidade implica naquela convivência com a outra pessoa. Então, eu já sei o sentido daquela palavra, beleza, quando ela está posta numa frase, eu não preciso analisar só a palavra sozinha, só que, agora, carregando todo aquele sentido que tem com o afixo, com desinência, com o radical e tudo mais, a gente vai considerar todo esse sentido englobado, aquele total que está na palavra, a gente vai considerar a função que ele tem numa frase. Essa seria a questão da sintaxe, seria de funções. Então a gente vai ter, por exemplo, uma palavra que é nominal, por exemplo, não tem como ser verbal, isso é óbvio. Então a questão essencialmente seria, um verbo não tem como estar no sujeito. Então a função dele, sempre a função do verbo é de ação ou ligação. Então nunca pode ser uma coisa nominal. Então nunca pode estar no sujeito. Isso é essencial. Então a função do sujeito é uma, de fazer a ação. A gente tem que o verbo é a ação em si, ou pelo menos a ligação para uma descrição, depois a gente fala mais sobre isso. E se a gente divide entre partes nominais e partes verbais, por exemplo, cada pessoa tem... Algumas pessoas são mais da ação, outras pessoas ficam decorando, outras pessoas ficam não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Então, algumas pessoas simplesmente é o cara que começa o jogo, por exemplo, e vai lá e faz o negócio. Sabe? Essas pessoas, por exemplo, seriam as partes verbais. E tu tem pessoas que dão detalhes mais no jogo. Então, constroem a casa, fazem uma plantação, fazem os quadros da casa. Essas pessoas, por exemplo, seriam o seguinte. Tu tem o sujeito, que faz a ação, essencialmente. Tu tem a ação em si, que é o verbo, que aí já começa o predicado. E tu tem, normalmente, quem sofre a ação, que é o objeto. Então, vamos dizer o seguinte. Eu dei uma machadada na ovelha. Então, como dá pra ver muito claramente aqui, eu que estou segurando esse machado, usei o machado para dar uma machadada na ovelha. Então, eu fiz a ação de dar uma machadada na ovelha. Então, a ovelha sofreu a minha... E aí, vocês param para pensar numa coisa, por exemplo. Se eu faço o seguinte,
Eu uso o machado onde? Na árvore. Beleza. Então, eu uso algo em algum lugar. Normalmente. Eu uso uma coisa em algum lugar. Vamos dizer assim. Ou eu uso algo para alguma coisa. Então, eu uso o machado para matar o porco, por exemplo, que eu fiz agora. Ou eu uso o machado na árvore, para cortar a árvore, no caso. Então, a gente vai ter essas questões também de sintaxe, de que, por exemplo, o adjunto adverbial, que eu acho uma das partes mais importantes, assim, que ele vai ser o determinante de como tu está fazendo a ação. Por exemplo, de como tu está fazendo a ação, onde tu está fazendo a ação, de que modo, enfim. Então, por exemplo, se eu falo que eu corto... Ó, vamos fazer o seguinte. Eu corto... Então, eu, o sujeito, corto é a ação, a árvore é o objeto da minha ação. Agora, vamos dizer, eu corto a árvore nessa planície. Na planície aqui que eu tô. Quer dizer, não é uma planície, né? Porque tem um relevo ali. Mas, tipo, o que eu quero dizer é, na planície está descrevendo o lugar que eu estou fazendo essa minha ação. Ou vamos dizer da seguinte forma. Eu... Deu uma travada legal agora. Eu pulo na planície. Então eu começo a pular aqui. Eu pulo na planície. Tá travando, não sei porquê. Tô ficando até com medo que deve ter alguma coisa aqui. Eu pulo na planície, por exemplo. Eu pulo onde? Na planície. Beleza. Agora, eu corto a árvore com o quê? Com o machado. Então, eu estou modificando o verbo. Corto com o quê? Com o machado. Pulo onde? Na planície. Então, está sempre relacionado com o verbo nesse caso. Então, separando em partes verbais e partes nominais, é como tu tem aquele grupo de amigos que está todo mundo junto, mas tu tem, por exemplo, num grupo de 4 amigos, tu tem 2 duplas, muitas vezes, sabe? Então, uma dupla seria de partes nominais, outra dupla seria de partes verbais. Então, tu tem, com partes nominais, por exemplo, algumas pessoas se confundem muito, porque no predicado tem a ação, certo? E a ação sempre é verbo, não tem como não ser. Só que o problema é o seguinte, dentro do predicado também tem partes nominais. Então, vamos pensar o seguinte, no sujeito, tu não tem como ter partes verbais, ou verbo, no caso. Partes verbais são verbo. Tu não tem como ter partes verbais no sujeito, mas tu tem como ter partes nominais no predicado. Isso é muito importante saber. Normalmente essas partes nominais são o quê, por exemplo? O objeto. Opa, não posso fazer de madeira. O objeto, complemento nominal, essas partes. Então, o que acontece? Se tu tem... Isso é uma característica muito interessante que a gente precisa notar, que é... E eu vou mostrar aqui para vocês, já. Aliás, eu acho que eu vou pausar a gravação para mostrar para vocês. Só um segundo. Mas, o que acontece? A gente vai ter... Aqui, ó. Escrevi no quadro. O que acontece? Vamos fazer a tradução aqui do que eu escrevi. Oração, parte nominal, parte verbal. Aí tem artigo ali embaixo. E depois repete. O que acontece? Percebam que essa parte nominal primeira aqui, o sujeito, não tem como ter parte verbal ali dentro, certo? Tem um artigo e tem um nome, um substantivo. Aqui dentro da parte verbal tem uma parte nominal, que é o objeto. Então, cortou a árvore. A árvore está sofrendo ação. É o objeto. E é uma parte nominal que está dentro da parte verbal, que é o predicado. Então, essencialmente, o que acontece? Nunca tem parte verbal dentro do sujeito, mas tem parte nominal dentro do predicado. Isso é uma coisa importante para pensar. E aí a gente vai ter o quê? Agora voltando pro jogo. Parei. A gente vai ter que, separando em partes verbais e partes nominais, vai ser muito mais fácil de pensar. Não só o que cada coisa é, beleza? Então, isso é um nome, isso é um verbo, mas a que cada uma está ligada. Então, tu vai ter, por exemplo, preciso fazer uma porcaria. Tu vai ter, por exemplo, que uma parte nominal pode estar ligada a uma parte verbal, certo? E uma parte nominal pode estar ligada a uma parte nominal. Então, o que acontece? Uma parte nominal ligada a uma parte verbal, no sentido de que o que uma coisa é e ao que está ligada a função ali. Então, por exemplo, complemento nominal. O complemento nominal é uma parte nominal que está ligada a uma parte nominal. Agora, o objeto é uma parte nominal que está ligada a uma parte verbal, que é o verbo. Então, o objeto complementa uma parte verbal, que é o verbo em si,
e o complemento nominal complementa uma parte nominal. Por isso chama complemento nominal, no caso. Então, cada parte é algo e complementa outra coisa. Então, tem uma função que é complementar a outra função. Então, por exemplo, se alguém faz uma ação, pressupõe uma ação e alguém que sofre essa ação, ou algo que sofre essa ação. E muitas vezes tem mais descrições. Mas, enfim, e aí, por exemplo, se eu falo, se eu penso que todas as partes estão conectadas, elas estão conectadas a algo. Então, a gente tem sempre que pensar em questão de função, numa questão lógica de função quando a gente está olhando dentro da frase. Então, por exemplo, se eu estou analisando uma frase, eu não tenho que tentar pensar tanto incessantemente, assim, sem parar, nos termos. Por exemplo, sujeito, predicado. Será que isso aqui é sujeito? Será que isso aqui é predicado? Pensa na função que está exercendo. Primeiro, isso aqui é uma ação? Ok, então é um verbo. Então, chutei, mandei, cheguei. Essas são ações, então é um verbo. Pronto, pensa na função que está exercendo. E se tem um verbo ali, se tem uma ação, a partir do que tem depois ali, pronto, predicado. Então, o sujeito, essa pessoa está fazendo ação, ou esse alguém, esse algo está fazendo ação, então é o sujeito. Então, vocês não precisam pensar numa forma necessariamente estrutural ali, técnica dos termos. Vocês podem pensar numa forma lógica de como, de que função está exercendo, porque é assim que se pensa a sintaxe. Então, o sujeito é sujeito por quê? Porque é quem faz a ação. É o sujeito, sabe? É o sujeito que faz a ação. A ação, não preciso muito falar sobre ação é uma palavra. Então, toda vez que a gente fala transformação, execução, por exemplo, todo esse são aí normalmente é de ação. E, por exemplo, quem sofre a ação, o objeto que sofre a ação. Então, ele é, como é que eu esqueci até o termo, mas a questão essencialmente é que sujeito, predicado, objeto, complemento nominal, todas essas coisas são termos que, mesmo que tu não decore o termo em si, tu pode saber a função que ele está exercendo simplesmente por pautado em lógica, sabe? Então, às vezes algumas pessoas não conseguem lembrar dos termos, mas conseguem perceber o que é aquela parte ali, que seria o termo, né, o sintagma, ou, né, e consegue entender logicamente o que está fazendo ali na frase, mas não consegue lembrar do termo. Às vezes é o contrário, consegue decorar o termo muito bem, a definição, mas não consegue colocar na frase. Então, seria um problema de não conseguir aplicar lógica normalmente nessas questões de gramática. Porque tem uma lógica para essa regra ter sido feita. Até porque é arbitrário, não dá para dizer que é uma razão absoluta, sabe? Então, as pessoas determinaram, ok, isso aqui é o melhor, quando as autoridades que fizeram a gramática, vamos dizer nesse sentido, que tinham uma certa autoridade sobre outras pessoas para fazer uma gramática, tinha um doutorado, tinha pesquisa na área, não sei o que lá. Só que essas pessoas não têm um bastão ali que determinar a língua é desse jeito. Não, eles estão propondo, basicamente, sugerindo que a língua deveria funcionar desse jeito por uma lógica específica. Que, claro, eles têm uma certa autoridade, então essa lógica é pautada em algo assim, mais objetivo, vamos dizer, só que eles não têm, eles não controlam a língua, sabe? Então, porque a língua é incontrolável. Basicamente, todo mundo controla a língua e ninguém controla a língua ao mesmo tempo. A língua está sempre parada e ela está sempre se movendo ao mesmo tempo. Então, é meio que paradoxal, assim. Mas, então, dicas para o final. Pensem em questão de sintaxe como função. Pensem em questão de morfologia como sentido. Que sentido está trazendo? Então, por exemplo, vocês nunca vão ter um dicionário com todas as palavras, eu falei isso. Vocês nunca vão ter um dicionário com todas as palavras da língua. Mas ainda assim, mesmo que vocês não encontrem uma palavra no dicionário, vocês podem ver a partir da composição daquela palavra, pega os pedacinhos ali, sabe? Vocês vão tipo montar um quebra-cabeça. Só que vocês estão desmontando o quebra-cabeça para montar de novo. Então vocês vão ver cada parte o que significa, sabe? Então pensem em morfologia na questão de sentido, sabe? Pensem